Trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra concentraram-se na Praça Sinimbu, em Maceió, em relação aos casos de violência no campo. Em memória às 21 vítimas do massacre do Eldorado dos Carajás, cuja justiça, depois de 20 anos, não puniu nenhum dos culpados, os trabalhadores saíram em caminhada pelas ruas do centro de Maceió, demonstrando sua indignação contra a impunidade. A Varginha, a Guaxuna, não pode retroceder a falta que temos aí com o governo do Estado. Porque o acordado tem que ser mantido e jamais a gente vai retroceder um milímetro sequer. Vamos conversar aqui com o Índio, ele que é coordenador do Movimento de Luta dos Trabalhadores pela Reforma Agrária e está participando aqui desse momento de ocupação da Praça Sinimbu, no centro aqui da cidade de Maceió. Índio, qual a motivação, qual a intenção do MLT de participar desse dia de luta hoje aqui? Bom, primeiro há uma parceria dos 8 movimentos sociais que lutam pela terra e pela reforma agrária aqui no estado de Alagoas e se unir pelo que é comum, que é a luta pela terra. Mas hoje é um dia, né, que marca, né, a história dos trabalhadores rurais sem terra, né, em todo o Brasil, que foi, né, o massacre de Eldorado dos Carajás, acontecido há 21 anos atrás e que até hoje, né, essa perca foi muito grande para os movimentos sociais e principalmente para aqueles familiares que teve, né, os seus mortos, né, morto pelo Estado brasileiro, esse que deveria garantir, de fato, essa tal sonhada reforma agrária, que é o sonho de todos os trabalhadores e trabalhadoras desse país, de ter seu pedacinho de terra. E em contrapartida, o Estado dá como resposta chumbo, bala, né? Então a gente até hoje não se conforma, né, com esse Estado, né, que diz ser o Estado democrático de direito, mas o direito que sobra para o trabalhador é justamente, né, as suas balas, né, moldadas aí, né, que tem destino certo, que é os trabalhadores, né, sem terra e aquele que tem pouca terra. Então hoje é o Dia Internacional de Luta, né, contra esse massacre que ocorreu, né, no estado do Pará, no Eldorado dos Carajás. Então, por conta disso, a gente hoje está mobilizado. Claro que por conta disso também tem uma pauta, né, que é de reivindicação, que é justamente as terras da usina Lajinha, terra que estão aí há mais de 8, né, 10 anos, as famílias debaixo da lona preta, às beiras da rodovia, que até hoje essa reforma agrária, né, prometida aí pelo governo, nunca saiu do papel. Então, por conta disso, hoje a gente se mobiliza não só em Alagoas, mas em todo o território nacional, onde está acontecendo esse momento de luta. Vocês esperam, a partir dessa mobilização, também buscar justiça para esses casos aqui em Alagoas? Com certeza, que a justiça seja feita, né, e que nenhum sangue mais de nenhum companheiro, né, seja liderança ou seja trabalhador, seja derramado para poder haver essa tão sonhada conquista da reforma agrária. Zé Roberto, quantos trabalhadores e trabalhadoras foram vítimas naquele episódio do Eldorado dos Carajás? Foram exatamente 21 companheiros e companheiras, entre outros que ficaram com sequelas até hoje, né? E esses trabalhadores que foram assassinados nesse episódio, né? Os mandantes e os criminosos até hoje, nenhum foi preso, nenhum punido, né? O que há uma certa conivência, né, do latifúndio com o Poder Judiciário, né? E essa impunidade tem estimulado a violência em todo o Brasil. E essas lutas que a gente vem fazendo nesses 21 anos, conquista de um assentamento ali, outra aqui. Então nós tivemos várias conquistas rememorando, né, e revigorando a continuidade da luta daqueles companheiros. Ou seja, o sangue daqueles companheiros sempre serão lembrados na nossa luta, no nosso dia a dia. No dia de hoje, vocês pretendem fazer alguma manifestação, algum protesto? Como é que vocês vão cobrar, como é que vocês esperam cobrar alguma postura do governo ou da justiça em relação ao massacre? Olha, aqui em Alagoas nós temos alguns casos que também a impunidade reina. Eu vou citar aqui 2. Um em 2005. De Luciano Alves, que foi assassinado lá no município de Craíbas, né? E até hoje esse processo se arrasta aqui no Tribunal de Justiça, né? Sem que e já com provas que quem matou, quem mandou matar, né? E nenhum deles até hoje o judiciário pôs atrás das grades.
Nós temos um outro caso, que é Jailson Melquides, vai completar 12 anos, também em Atalaia, que foi assassinado o nosso companheiro lá, e até hoje nenhum dos mandantes então foram presos, né? E continua ainda alguns foragidos. E é esta pauta contra a impunidade que nós vamos fazer com que o Tribunal de Justiça agilize, né, alguns processos em andamento no Tribunal de Justiça e outros que o Estado deveria, né, investigar, o Estado deveria prendê-lo, e até esse momento o Estado também é muito moroso nesse processo da punição daqueles que matam e mandam matar. E temos vários outros casos que precisam dessa atuação forte também por parte do Estado. E é em função disso que a gente vai, ainda no dia de hoje, protocolar um pedido de audiência com o governo do Estado e com o Tribunal de Justiça. Zé Roberto, além dessa questão da impunidade, tem também a pauta da questão da reforma agrária. Como é que o movimento está dialogando, está reivindicando junto ao governo essa pauta específica dos trabalhadores do Movimento Sem Terra? Olha, depois do massacre de Eldorado Carajás, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, o governo se apressou em adotar algumas medidas. Entre elas, foi a criação do Ministério da Reforma Agrária, o MDA, e fortaleceu algumas políticas ali para dar resposta à comunidade nacional e internacional. E o governo atual, o que ele tem feito, né, é desestruturar, inclusive acabou com esse ministério, desativou esse ministério que cuidava exclusivamente da pauta da reforma agrária e tirou várias outras políticas do INCRA, né, de forma de assentar as famílias, de querer legalizar as terras públicas hoje, do ponto de vista que nós chamamos as terras griladas, né, o governo legal para favorecer a uns pequenos grupos. E é contra isso também que nós estamos repudiando a retirada do golpe que foi dado e está sendo dado também na área da reforma agrária. Ou seja, as famílias do campo, nós que estamos aqui, estamos exatamente cobrando do governo federal que recrie um instrumento para que haja agilização nas desapropriações de terra. Até mesmo porque não é falta de mecanismo que o governo tem para realizar a reforma agrária, porque tem vários mecanismos. Uma delas por exemplo, existem muitas propriedades aí que os caras devem bilhões e bilhões de reais ao governo federal. E são propriedades hipotecadas pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica, pelo INSS. Então, se o governo quiser assentar as famílias acampadas, mais de 100 mil famílias em todo o Brasil, basta o governo arrecadar essas terras, em troca das dívidas, então essas famílias seriam assentadas no campo. E outro exemplo claro é aqui em Alagoas, né? O grupo João Lira, que lidera as usinas Lajinha, né, entre outras, né? Então deve mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais e as terras estão paradas. Né? E o governo até esse momento não colocou essas terras à disposição em troca das dívidas. É o que nós reivindicamos também aqui nessa mobilização de 17 de abril. No Palácio República dos Palmares, os manifestantes fizeram uma parada para protestar contra a política de reforma agrária do Estado. Uma comissão dos trabalhadores entrou no palácio e protocolou o documento em que pede celeridade no processo de desapropriação das terras para a reforma agrária em Alagoas.